Bem, irmãos, que as bênçãos de Deus, a paz que vem do Cristo e as boas vibrações da espiritualidade superior caia, sobre todos nós. Primeiramente, eu começo falando um pedido de desculpas, por causa que eu nunca fiz doutrina online. Nunca. É a primeira vez. Pessoal da casa, nós chegamos a uma conclusão, pessoal da direção, que seria útil, e acredito que vai ser. Aí foi dada a missão, e missão dada é missão cumprida. Então, por coincidência ou não, eu fiz a última doutrina, quando era lá na garagem da Marli, e agora eu começo iniciando esses trabalhos online, que vai ser um desafio para mim, e eu sou meio burrinho para questões tecnológicas, estou toda hora chamando meu irmão para fazer aqui, me ajudar uma coisa ou outra, então alguma falha técnica, me desculpem, e à medida que isso vai acontecendo, a gente vai aprimorando, a gente vai aprendendo, tá bom? O capítulo de hoje cai como uma luva para o atual momento que a gente está vivendo, e na verdade não só este momento, por causa que o Evangelho é temporal e é para todos os momentos da nossa vida e da humanidade. Mas hoje, o Evangelho, que é o capítulo 6, Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala do Cristo Consolador. Nós estamos vivendo num momento muito delicado, sabemos, nessa pandemia mundial, sabemos que isso faz parte de um processo de transição planetária, que isso faz parte de algo que tinha que acontecer e está acontecendo para a purificação da humanidade, um momento de provas que é necessário passarmos. Aí, neste momento, mais do que nunca, temos que nos lembrar do papel do Espiritismo, que é o papel do Espiritismo consolador, daquele que ampara, consola, protege. Mais do que nunca temos que ter em mente este papel da doutrina. Obviamente, tendo o senso de responsabilidade, pois é necessário que nós nos cuidemos e cuidemos também do coletivo, aquele cuidado individual de cada um e o cuidado que temos que ter com as pessoas que nos cercam. Allan Kardec sempre nos fala sobre o papel da ciência, que nós devemos seguir sempre a ciência. Então, se utilizando do meio da ciência, tendo responsabilidades, tendo uma verdadeira conduta espírita, isso é indispensável, mas sempre lembrando de levantar nossos olhos para o alto, nossos olhos e coração para o alto, lembrando-se que há um Cristo que consola e que ampare. O Evangelho de hoje nos fala o seguinte: falar do jugo leve, que é São Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Nos diz: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavras bonitas, palavras de esperança, principalmente para o momento que estamos vivendo. O Espiritismo é consolador porque o Cristo o é, não é mesmo?
Ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que diz que o verdadeiro amigo é aquele que morre pelo seu próximo, pelos seus semelhantes, né? E se nós podemos encarar a via sacra de Cristo, o percurso que ele fez até o Monte da Caveira, ou Gólgota, como uma síntese de nossas vidas, uma síntese da humanidade. Se nós vermos e analisarmos a via sacra de Cristo, vamos perceber algumas coisas. Representa as quedas e tropeços que nós temos durante a nossa existência. Cristo cai 3 vezes. Lembram-se disso? Também lembra-nos dos momentos de amparo e de ajuda que recebemos, como no episódio na Via Sacra, onde Simão o ajuda a carregar a cruz, ele dando um pouco de alívio. Foi forçado a isso, mas fez. Ou também o episódio de Verônica, que com um manto pega, né, e seca o rosto do mestre, que estava, né, tapado de suor e de sangue, lhe causando um pouco de alívio. Também nos lembra do amparo que recebemos daqueles que amamos e que nos amam, e também do desprezo daqueles que, digamos, nós amam menos, para não falar nós odeiam, diremos, nós amam menos. Isso representado nas pessoas que seguiam Cristo, né, naquele caminho dolorido. Até a sensação de abandono de Deus é demonstrada na via sacra. Quantas vezes acontecem as coisas com nós e nós parece que Deus se esqueceu de mim. E Cristo experimenta um pouco dessa dor. Ele mesmo diz: Pai, por que me abandonastes no madeiro? Mas em todos os momentos dessa caminhada, ele está em comunhão com Deus e em sintonia com uma espiritualidade superior. Nunca perdendo a fé, né? E aquela questão do consolo do Pai, o Abba, o Paizinho, que ele chama. Até chegar ao madeiro, que o faz, este instrumento de flagelo que a cruz o faz, o devolve, faz-o retornar para as esferas divinas ao qual pertence. No caso dele, ele retorna. No nosso caso, não, né? No nosso caso, é uma longa estrada a seguir. Como eu tive lendo um tempinho atrás, não me lembro aonde, os braços da cruz foram como se tornassem asas, o elevando novamente as esferas que ele deixou para encarnar aqui conosco. Assim ele se dá à humanidade, como cordeiro imolado, e nos estende as mãos, falando as frases do Evangelho: vinde a mim, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. E é assim que nós devemos passar esses momentos de isolamento que estamos vivendo agora e nossa vida em geral, lembrando que há alguém que nos ofereceu amparo, e esse amparo nós encontramos na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus Cristo. Este espiritismo, esse consolador prometido. De momentos de prova como esses, mais do que nunca devemos recordar, desse chamado: vinde a mim. Encarando nossas pequenas vias sacras, e tende em mente que é um Cristo que consola. Nós praticamos muito o espiritismo teórico, o espiritismo do estudo,
o espiritismo da teoria, isso quando nós encontramos na casa, ou para estudar, para fazer doutrina, ou para escutar doutrina. Este momento é ideal para colocar o espiritismo prático, que é exercer a verdadeira conduta espírita. Seja ela nas questões de caridade e de ajuda, seja individual ou coletiva, ou principalmente, lembrando das palavras de Cristo e tendo a confiança do vinde a mim. E lembrando sempre que nós professamos uma doutrina que consola. E como eu disse anteriormente, o Espiritismo é consolador porque o Cristo o também é. Então, irmãos, em sintonia sempre com Deus, com a espiritualidade superior, lembrando-se da via sacra do Cristo, lembrando-se que aquilo é uma síntese de nossa vida, de nossa caminhada, com quedas, com momentos de paz, com momentos de dor, com momentos de amparo ou de abandono. De abandono não, apenas a sensação de abandono, porque nunca somos abandonados. Seguimos em frente, tendo fé e esperança que há um Cristo que consola. Muito obrigado.